Informasi berikutnya, pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap virus Hanta setelah 3 orang di kapal pesiar MV Hondius dilaporkan terinfeksi. Kementerian Kesehatan kini berkoordinasi dengan WHO untuk melakukan screening dan deteksi dini. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memberikan tanggapan terkait virus Hanta yang kini tengah menjadi sorotan internasional setelah muncul kabar 3 orang terinfeksi di kapal pesiar MV Hondius di Tanjung Verde. Budi mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan World Health Organization untuk mengatasi penyebaran virus Hanta. Pemerintah juga menyiapkan langkah screening termasuk rapid test dan pemeriksaan menggunakan VCR. Virus ini kan virus yang lumayan berbahaya. Jadi kita udah koordinasi dengan WHO. Kita jalan ya. Untuk bisa lakukan screeningnya. Ya. Kita beruntung sekarang kan mesin PCR kita udah banyak. Jadi untuk deteksi virus ini harusnya bisa lebih mudah. Cuma dipastikan reagennya masih khusus. Meski virus Hanta disebut cukup berbahaya, hasil pemantauan sementara menunjukkan penyebarannya masih terbatas di MV Hondius di Tanjung Verde dan belum meluas. Kementerian Kesehatan saat ini memfokuskan pengawasan atau surveillance agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat jika virus tersebut benar-benar menyebar. Tim Liputan Ainus melaporkan. Minha opinião como turista, penso que não, porque nós turistas primeiro não tínhamos conhecimento desse vírus, estamos tranquilos, mesmo em Portugal os turistas que vêm para cá não têm conhecimento nenhum de qualquer tipo de vírus, por isso, da nossa parte, a nível de turismo não. Agora, vocês aqui a população, não sei como é que vocês estão a tratar o caso, mas é uma questão de vocês, as vossas autoridades competentes têm que avaliar. Sim, isso claro, isso é evidente. A primeira coisa que devem fazer é mesmo isso, é neste momento preocuparem-se com o povo, isolar a área, tomarem medidas, mas isso as autoridades penso que é uma das coisas que devem fazer inicialmente, é tomar essas medidas, é pegar, isolar a área, preocupar-se e analisar que tipo de vírus é que pode trazer, se realmente é um vírus que pode se propagar ou não, e terem atenção quais as consequências que a posteriori isso pode trazer mesmo para o turismo. Como é que eu avalio? Penso que vocês neste momento têm que isolar a área para saber qual é a origem, que proporções é que pode tomar. Não deixar que isto chegue ao turismo, porque vocês são um povo neste momento que vive um bocadinho do turismo, estão a crescer bastante, e isto, trazer este vírus neste momento aqui para a vossa ilha, não ia ser muito bom a nível de propaganda turística. É óbvio que sim, porque que se trata de uma situação normal, né? Portanto, é uma situação anormal. E agora, só que aquela problemática ali é uma questão que é a primeira vez que isso acontece, né? E na Cabo Verde pode ser a primeira vez, mas isso é onde no mundo, né? E já tem acontecido situações idênticas. Então, nesse caso ali, a primeira medida a tomar é autoridades, né, de saúde sanitária, e chega perto do local e toma aquelas medidas necessárias de acordo com um conjunto de orientações que existem naquele campo lá. E também para tranquilizar toda a pessoa, segundo informações, e a situação está controlada, não é? E é uma medida provisória
até que a autoridade termine de fazer esse trabalho. Portanto, de antemão, a medida, para mim, é sim, segundo a informação que nós tudo não ouvi, que aquele barco que está atracado no porto, né, segundo ele tem uns vítimas dentro dele que é originado de uma doença que não sabe, talvez que a doença ainda que tem autoridade competente para saber qual tipo de doença que origina que as vítimas estão naquele barco lá. Aquele barco lá, por acaso, na minha opinião, deveria afastar de porto bem longe de suas pés, voltar com ele para onde que ele está usando para ver. Nossa terra ali é pequenino, nunca tem condições próprias e se aquela doença para bem entrar no país, nunca tem condições de ser bem propaganda como aquilo poder estar já. Nem com o paludismo em si, que é uma doença simples, nunca tem condições favoráveis, quanto mais uma doença desconhecida, que ela é uma coisa que a autoridades competentes devem tomar máximo cuidado com ele para a qual mais fácil que possível. Na minha opinião, hoje aquele barco deve chegar de próprio para onde quer deve levar. Para nós nunca tem condições mais ou menos para Minha opinião como turista, penso que não, porque nós turistas primeiro não tínhamos conhecimento desse vírus, estamos tranquilos, mesmo em Portugal os turistas que vêm para cá não têm conhecimento nenhum de qualquer tipo de vírus, por isso, da nossa parte, a nível de turismo não. Agora, vocês aqui, a população, não sei como é que vocês estão a tratar o caso, mas é uma questão de vocês, as vossas autoridades competentes têm que avaliar. Sim, isso claro, isso é evidente. A primeira coisa que devem fazer é mesmo isso, é neste momento preocuparem-se com o povo, isolar a área, tomarem medidas, mas isso as autoridades penso que é uma das coisas que devem fazer inicialmente, é tomar essas medidas, é pegar, isolar a área, preocupar-se e analisar que tipo de vírus é que pode trazer, se realmente é um vírus que pode se propagar ou não, e terem atenção quais as consequências que a posteriori isso pode trazer mesmo para o turismo. Como é que eu avalio? Penso que vocês neste momento têm que isolar a área para saber qual é a origem, que proporções é que pode tomar. Não deixar que isto chegue ao turismo, porque vocês são um povo neste momento que vive um bocadinho do turismo, estão a crescer bastante. E isto, trazer este vírus neste momento aqui para a vossa ilha, não ia ser muito bom a nível de propaganda turística. É óbvio que sim, porque que se trata de uma situação normal, né? Portanto, é uma situação anormal. E agora, só que aquela problemática ali é uma questão que é a primeira vez que isso acontece, né? E na Cabo Verde pode ser a primeira vez, mas isso é onde no mundo, né? E já tem acontecido situações idênticas. Então, nesse caso ali, a primeira medida a tomar é autoridades, né, de saúde sanitária e chega perto do local e toma aquelas medidas necessárias de acordo com um conjunto de orientações que existem naquele campo lá e também para tranquilizar toda a pessoa, segundo informações e a situação está controlada, não é? E é uma medida provisória
até que a autoridade termine de fazer esse trabalho. Portanto, de antemão, a medida, para mim, sim, segundo a informação que nós tudo não ouvi, que aquele barco que está atracado no porto lá, segundo ele tem uns vítimas dentro dele que é originado de uma doença que não sabe, talvez que a doença ainda que tem autoridade competente para saber qual tipo de doença que origina que as vítimas estão naquele barco lá. Aquele barco lá, por acaso, na minha opinião, deveria afastar de porto bem longe de suas pés, voltar com ele para onde que ele está usando para ver. Nossa terra ali é pequenino, nunca tem condições próprias e se aquela doença para bem entrar no país, nunca tem condições de ser bem propaganda como aquilo poder estar já. Nem com o paludismo em si, que é uma doença simples, nunca tem condições favoráveis, quanto mais uma doença desconhecida, que ela é uma coisa que a autoridades competentes devem tomar máximo cuidado com ele para a qual mais fácil que possível. Na minha opinião, hoje aquele barco deve chegar de próprio para onde quer deve levar. Para nós nunca tem condições mais ou menos para